Olá, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e hoje eu vou falar para vocês, mostrar para vocês como se utiliza uma plaina elétrica manual. Antes de falar do uso da máquina em si, eu vou falar um pouco de segurança, que é bastante importante. Não só para uma plaina, mas para qualquer máquina elétrica. No caso da plaina, ou melhor, no caso de qualquer máquina, quando você estiver regulando a máquina, acertando onde você vai usar a máquina, sempre ela desligada da tomada. Essa questão da confiança, de você ter ela ligada, mas eu não vou apertar o gatilho, não tem problema. Se acidentes acontecem, se você apertar por engano, pode gerar algum problema. Então, primeiro, ela desligada da tomada. No caso da plaina, você tem que prestar atenção na parte cortante dela, que é justamente as facas que estão aqui. Então, vejam que a direção da faca está aqui nessa pecinha preta e nesse bocal, no caso dessa máquina. Esse daqui é um outro modelo do mesmo tamanho, vejam, é bem semelhante. Então, você sabe que a faca está nessa direção. Então, a primeira dica, quando você usa a plaina e ela e tirou o dedo do gatilho, ela continua funcionando por um tempo. Então, ao invés de apoiar em cima da bancada, tenha um pedaço de madeira ou de viga em que você possa apoiá-la dessa forma. Aí o que acontece? As facas estão girando e estão girando no ar, não estão girando pegando na bancada. Se você colocar em cima da bancada, primeiro você vai estragar a sua bancada. E segundo, o pior de tudo, ela pode sair correndo, porque a faca passa a ser uma roda para ela. Então você encosta na bancada e ela corre. Então, atenção, presta atenção na máquina que você está usando, onde estão as facas, como você vai apoiar. Porque na hora que você está fazendo o serviço, a distração pode gerar algum acidente. Outra situação é a questão de coisas soltas que você possa ter na sua bancada, ou mesmo roupa, cabelo, que possa assim enroscar na parte que gira da máquina. Preste bastante atenção. Você prestando atenção, você não se machuca e não causa nenhum acidente. Quando você for fazer aplainar uma peça, é importante que ela esteja fixada. Esse negócio de você ter a peça solta na bancada e você segura com uma mão e vai passar a plaina com a outra, isso é totalmente errado. Fixe a peça, por exemplo, aqui no caso eu tenho uma viga fixada. Ela está fixada na morsa da bancada. Aqui tem um pedaço de tábua. Ela está presa na bancada com alguns pregos. E esses pregos estão abaixo do nível da superfície onde eu vou aplainar. Então preste bastante atenção nisso. Perca um pouco de tempo, fixe a peça, que aí você vai conseguir fazer um trabalho com perfeição e sem causar nenhum problema. O fio, de repente, pode chegar perto aqui da parte cortante da máquina. Então, joga para cima do ombro, ou segura com a outra mão o fio aqui, olha, faz assim, de forma que o fio fique longe da parte cortante da máquina. Na máquina elétrica, você está segurando a máquina e a lâmina está longe de você. É diferente de uma máquina, por exemplo, de bancada, que você tem a lâmina aqui exposta e você está passando a madeira. Quando você está passando a madeira perto da lâmina, você está chegando com a mão próximo. Então aí é que mora o perigo, aí é que realmente acontecem os acidentes. Numa máquina desse tipo, você está segurando e a parte cortante está aqui, então não tem esse problema. Então, por exemplo, isso de apoiar em cima de um pedaço de madeira é uma dica, por exemplo, para você não fazer isso ou isso. Aí sim você está expondo a lâmina da máquina e pode alguma coisa encostar aqui e acontecer algum problema. Nós aqui na Oficina de Casa, eu e o Ney, a gente tem muita preocupação com isso. E é importante principalmente para vocês que estão iniciando a começar a mexer com máquinas elétricas. Então, a atenção, ela prestando atenção em todos esses detalhes. Você não vai se machucar, vai conseguir fazer o seu serviço e vai ficar muito feliz com o resultado. Bom, agora vamos falar do uso da máquina. Esses aqui são dois modelos de plaina. É o menor modelo que tem. Se vocês repararem, eles são bastante semelhantes. A base é praticamente igual
Então você tem uma base fixa, tem as facas e uma base que se movimenta através desse botão aqui, tanto nesta como nesta. Nesse botão você faz a regulagem da altura dessa base, que é justamente o que você vai desgastar na madeira que você vai aplainar. Se você pegar uma régua, um esquadro e encostar aqui, você vai perceber que a faca está alinhada com esta base. E ao girar este botão, você percebe que essa base sobe e desce. Então você consegue enxergar a diferença. Essa regulagem é em milímetros, então vai de 0 a 1 milímetro. Com isso, você define a regulagem e o quanto você vai desgastar. Então vamos botar a máquina para funcionar e mostrar isso acontecendo. É importante que você tenha uma régua, um sarrafo ou até mesmo uma linha para você enxergar aonde você precisa passar a plaina. Quando a peça está desnivelada, você precisa primeiro nivelar a parte que está mais alta. Porque se você encostar a plaina aqui e sair passando, a plaina vai acompanhar o movimento da peça. Então se aqui está baixo, aqui está baixo, aqui está alto, ela vai fazer esse caminho e vai continuar desnivelado. Então você precisa primeiro desgastar a parte que está mais alta e aí sim, aos poucos, você vai nivelando a peça como um todo. Use uma régua, como eu falei, uma linha, para você enxergar. Então aqui, por exemplo, essa peça ela está bem fora do alinhamento. E eu marquei aqui com uma caneta justamente onde eu preciso desgastar. Então aí está outra dica. Quando você for começar a planar uma peça, você tem que visualizar aonde ela está mais alta. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que desgastar esse trecho um pouco mais. Então, em vez de começar aqui, eu já vou começar mais aqui. E vou rebaixar essa parte primeiro. Então, vamos fazer poeira e vocês vão vendo essa peça sendo nivelada aos poucos. Você vai precisar colocar a régua algumas vezes para ir conferindo. E à medida que você vai passando, você vai vendo que ela vai ficando reta. Vejam que eu sei que a lâmina está nesse alinhamento. Então, eu vou posicionar mais ou menos onde eu preciso desgastar. Não vou começar aqui. Então eu vou apoiar a máquina e funciono e já começo a planar. Aqui no meio já planificou melhor. Eu vejo só que nas pontas está pedindo ainda para nivelar. À medida que você vai passando, em que você não passou ainda na peça por inteiro, você percebe que geram alguns dentes. Não tem problema, esses dentes depois você vai acertar nas passadas finais, quando você está com a peça praticamente nivelada. Então, se vocês repararem aqui na ponta ainda está pedindo um pouco. Então, eu vou dar mais algumas passadas quase aqui do final da peça. E depois eu vou começar a passar nela por inteiro. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês esse detalhe de quebrar a quina usando esse canal que tem aqui.
Então, como essa peça agora já está aplainada, vamos quebrar as duas quinas. Dependendo de como você regula a altura da base, você desgasta mais ou menos a quina. Então, por exemplo, essa aqui eu desgastei um pouco mais, aí eu regulei um pouco menos o desgaste, e essa aqui já quebrou um pouco menos. Então também você regula essa quebrada de quina na regulagem da espessura de desgaste. Isso daqui já é um acabamento na madeira, então você tem que passar com bastante atenção para ficar um acabamento legal. Senão, se não ficar legal, você vai ter que aplainar tudo de novo e acertar a quina. Então fica aí a dica. Bom, isso eu mostrei nivelando um pedaço de viga. Então vamos aplainar, por exemplo, esse pedaço de tábua que está aqui. Ele está meio rústico. Então, olha, eu coloquei alguns pregos aqui na bancada justamente para fixar a peça. Você ponha anteparos na peça que é uma prancha ou que é um tampo, abaixo da superfície que você vai desgastar, para a máquina não pegar os anteparos que você colocou para segurar a peça. Para planificar um tampo, uma prancha, você basicamente é a mesma coisa que a viga. Porém, é importante que você vá fazendo passadas alternadas, ou seja, então você passa no sentido do veio e também passe na diagonal, porque aí você corta os veios da madeira na diagonal. E com isso você vai conseguindo planificar a madeira. Com relação a onde você vai desgastar a sua prancha, também utilize uma régua, uma guia e coloque em cima da prancha e risque. Risque aonde você percebe que tem que desgastar. No caso aqui é uma tábua que está planificada, mas ela não está certa, ela está rústica. Então não tem muito o que marcar. Eu vou passar a plaina no geral na peça. Para você enxergar melhor o quanto você está regulando de desgaste aqui na regulagem da máquina, usa um esquadro. Põe um esquadro aqui e você vai ver exatamente o que você está desgastando aqui. Vou colocar um pouco mais para desgastar um pouco mais aqui nesse caso. Vocês viram que eu desliguei, né? Então aí, atenção. Eu regulei grosso de propósito, justamente para vocês verem, olha, ficou um degrau aqui. Então, é isso que acontece se você regular grosso, você pode às vezes perder a peça, dependendo do que você está fazendo. Então, regula menos, desgasta menos e vai aos poucos. Vejam que quando eu estou conferindo com a mão, a máquina está longe aqui, eu não estou com a máquina aqui perto, então presta muita atenção.
A plaina, ela vai te ajudar, no caso de uma prancha, de um tampo, a você chegar próximo do nivelamento. Mas depois você realmente vai ter que entrar com uma lixa, porque por mais prática que você tenha, você gera degraus. Então, procure minimizar o mínimo possível esses degraus e depois uma boa lixada você vai conseguir ter uma superfície plana e lisa. E por fim, um detalhe da plaina, que é um acessório que ela tem, que no caso dessas duas pequenas que estão aqui eu não tenho acessório, que é uma guia paralela. Essa guia paralela ela se encaixa nesse furo aqui e é presa por esse parafuso, tanto nessa como nessa. Mas eu tenho uma plaina aqui mais antiga, inclusive maior, que é esse modelo aqui. É uma plaina maior, ou seja, a largura é igual à pequena, o tamanho da faca é igual, a única coisa é que ela tem uma base maior. Então, por exemplo, você aplainar uma peça bem mais longa, ela vai ser, de uma certa forma, mais útil. E o acessório é justamente a guia paralela, que no caso dessa máquina ela tem, que é essa guia. Então você consegue encostar na lateral da madeira que você vai aplainar e passar de uma forma uniforme. Então esse é um acessório da plaina. Esses modelos não tem coletor de pó, mas inclusive eu nem lembro se tem modelo, eu acredito que tenham modelos que tenham a coleta de pó. Então esse foi o nosso programa de hoje. Dar as noções básicas para vocês de como utilizar uma plaina elétrica, principalmente prezando a segurança. Eu espero vocês no próximo programa, deem aquele joinha pra gente, curtam os nossos programas, compartilhem nas suas redes sociais e a gente se vê no próximo programa com mais informação, mais novidade e mais técnicas. É isso daí, um grande abraço, até lá!